Deus nos traz uma palavra. E esta palavra que o Senhor nos traz, ela confrontou muito meu coração. O tema é entre a graça e o juízo. Nós temos falado tanto da graça do Senhor, né? Nós, igreja, temos falado tanto sobre a graça que nos alcançou. Temos falado sobre a graça proveniente, a graça misericordiosa do Senhor, a maravilhosa graça do Senhor, né? E com isso nós estamos caminhando pelos séculos, temos andado, né, em direção à eternidade, né, nos fazendo valer desta graça maravilhosa, e ela é maravilhosa. Mas o que Deus tem falado para mim é que esta graça, a não ser a graça proveniente, né, que é o tempo, que é o que todos desfrutam, o ar, o sol, a chuva. Existe uma graça muito especial, que ela é ministrada quando nós recebemos o Espírito Santo. Quando nós nos damos conta daquilo que é Deus, daquilo que Deus nos formou para ser. E essa graça, quando ela começa a nos alcançar, ela começa a transformar nossas vidas. Mas essa graça tem um preço. Tem o preço da renúncia, tem o preço do amor a Deus, tem o preço da obediência. Mas o texto que eu quero ler com você hoje, né, e compartilhar com você hoje, para esta live, está em Gálatas 6, a partir do versículo 1. Ele falou muito no meu coração, e eu gero expectativa no meu coração, que fale também ao seu coração, como tem falado comigo. A palavra do Senhor diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Aleluias. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que a instruir. Não vos enganei, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e se não, desfaleceremos. Senhor, aqui está a tua palavra. Fala conosco, Pai, por favor. Nós precisamos ouvir o teu falar, Senhor. Use meus lábios, meu coração, minha mente, use meu entendimento, Senhor. E que nesse momento, Pai amado, eu possa esvaziar-me de mim mesmo, para que o Senhor possa, Pai Santo, através dos meus lábios, falar com o teu povo. Eu oro, meu Pai, eu já te agradeço. Faça isso na tua presença e em nome de Jesus. Damos ao ti, meu amado, graças a ti. Amém. Aleluias. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Como eu falei no início dessa live, nós temos vivido dias no decorrer da história da igreja, sempre falando que nós estamos debaixo da graça. Estamos. Estamos nos fazendo valer da graça. E estamos, não podemos fazer valer da graça. Sempre estamos aquilo que costumamos dizer assim: Senhor, não olha para os meus pecados, mas olha para Cristo que se sacrificou por mim, né? Temos um jargão que diz: olha, se Deus olhasse para mim, né, diretamente, sem o filtro de Cristo, Ele me consumiria. Nós temos esse jargão que nós falamos, né? Porque meus pecados são tão grandes que se Deus me olhasse diretamente, Ele me consumiria. Então, Senhor, me olha através do filtro de Cristo. E Ele sempre vai nos olhar através do filtro de Cristo. E aí eu pesquisando sobre a graça de Deus, né, e indo na internet, nos livros, e tem
uma palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui, diz assim, a graça de Deus. No âmbito da teologia, a graça consiste no dom sobrenatural concedido por Deus como meio de salvação. Perdida a amizade de Deus pelo pecado, a sua recuperação é feita ou pelo arrependimento genuíno dos pecados e aceitação do sacrifício de Jesus. Ninguém é salvo sem receber a graça de Deus. E juízo? O que é juízo? É o processo ou o ato de julgar, avaliar coisas ou seres. Mas, Alves, Deus ele ainda tem o juízo dele sobre nossas vidas? Eu não vi em nenhum texto da palavra onde o juízo de Deus foi tirado. O amor de Deus foi nos dado em Jesus Cristo. Mas em momento nenhum o juízo de Deus foi tirado. Em momento nenhum o juízo de Deus foi arrancado, foi tirado de nossas vidas. O juízo de Deus ainda está sobre a igreja. As consequências do meu pecado, do seu pecado, estão à mercê, estão no controle do juízo de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Efésios fala sobre isso. Mas essa graça que vem sobre as nossas vidas, ela não pode ser um motivo para nós continuarmos no pecado, nos fazendo valer dessa graça. Porque quando eu peco, quando eu cometo um erro por acidente, e me arrependo tão logo desse erro, a graça do Senhor me alcança, porque a graça, ela me convence também do pecado. A graça que está em mim, ela me impulsiona a me afastar constantemente do pecado. E quando esta graça, ela não me afasta do pecado, aí então eu me encontro com o juízo de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Tito 2, versículo 11. Ela está disponível para mim, para você, para todos os homens. Para o mais simples, simplório do homem ao mais sábio dos homens. A graça ela está disponibilizada em Cristo Jesus, pelo sacrifício da cruz. Ela nos alcança e ela nos convence do pecado. Ela nos traz a consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado diante do Senhor. Essa graça, ministrada através do Espírito Santo, através da morte, do sacrifício de Cristo, ela nos dá a consciência do pecado. Nos dá a consciência daquilo que entristece o Senhor. Mas quantos de nós, amados, nos falando valer dessa graça, permanecemos no pecado? Quantos de nós, fazendo valer essa graça, nós começamos a procrastinar, deixamos a protelar aquilo que Deus tem nos falado ao coração? Através desta graça, através do Espírito Santo, através da tua palavra, através do amor de Cristo que tem nos alcançado todos os dias. E baseado na graça, amados, nós protelamos a santidade, nós protelamos a intimidade com Deus, nós protelamos o chamado, nós protelamos aquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração, e com isso o que nos cabe e o que vai culminar a nossa vida vai ser o juízo de Deus. Porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justiça. E nos fazendo valer dessa graça, amados, nós nos prostramos na nossa humanidade e nos justificamos em nossas fraquezas. Mas a palavra de Deus nos ensina em Jesus Cristo, dizendo, olha, sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Paulo nos diz que nós temos que alcançar a estatura do varão perfeito. E se Cristo fala que nós temos que ser santo, e se Paulo nos estimula a alcançar a estatura do varão perfeito, porque é possível. Para mim e para você. É possível para nós. Em Romanos 6, Paulo já exortava a igreja de Roma a isso. Ele diz assim, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que tudo quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados com sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Amados, existe, e não é um, não é dois, são algumas centenas, alguns milhares de pessoas que estão dentro da igreja, que estão no seu ministério mortos. Mortos ainda. Mas não mortos para o pecado, não, infelizmente. Mortos na justificativa do pecado. Nós morremos em Cristo, amados. E com Ele ressuscitamos para a glória. Com Ele ressuscitamos para a santidade. Com Ele nós ressuscitamos para um relacionamento de intimidade com o Pai. Mas, amados, quantas das vezes nós pecamos, e eu falo isso me colocando também como parte disso, e nós nos justificamos dizendo, mas eu sou fraco, eu sou pecador, Deus vai me compreender, Deus vai me entender, Deus vai me perdoar porque Ele me olha através do sacrifício de Cristo. Mas Deus diz também, a palavra do Senhor diz também, que certamente se o homem pecar, ele morrerá. E nós colheremos os frutos daquilo que nós plantamos. E às vezes, outro dia eu estava intercedendo por uma família, e eu estava orando e me quebrantando diante do Senhor, sabe, chorando por essa família, e Deus falava para mim, olha, para, Alves, para. Eles estão colhendo frutos daquilo que eles plantaram. É preciso de arrependimento, é preciso de um retorno ao primeiro amor, é preciso de uma volta para mim. Porque não adianta você estar intercedendo, orando, não adianta você estar nessa situação que você está, se angustiando pelas madrugadas, se não há um real arrependimento ali. A graça minha não pode alcançá-los, porque não houve um arrependimento. Eles estão no juízo. Não que eu já tenha julgado, mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E eu, naquele momento, eu falei, Senhor, mas como? Eles me pediram oração? Sim, não, mas eles pediram oração. Eles pediram intercessão. Mas não estão dispostos a uma mudança de vida. Não estão dispostos a abrir mão do pecado. Não estão dispostos a voltar-se para mim. Eles só querem aquilo que eu posso proporcionar, mas não querem estar em mim. E aquilo doeu meu coração, porque é uma família que eu amo. Aquilo me despedaçou o coração, amados, porque eu comecei a observar, Deus começou a me trazer à memória muitas pessoas que estão na situação que essa família está. Eles querem a graça, mas eles não querem se envolver com a graça, não querem fazer parte da graça. E isso dói meu coração. E você imagina o coração do pai, como é que fica na situação, quando ele contempla isso no coração dos seus filhos. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, e em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, você transborde em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Para que você transborde em toda a boa obra. A graça, quando ela me alcança, a graça, quando alcança você, através de nossas vidas, ela vai alcançar outras pessoas. E quantos de nós, amados, nós pegamos a graça e guardamos a graça em nós e começamos a justificar nossos pecados através desta graça, na expectativa que o Senhor vai, é uma palavra forte, mas vai compartilhar ou compactuar com o pecado que nós estamos cometendo. Deus tem falado comigo, amados, muito sobre a eternidade. E eu tenho falado sempre nas lives aqui sobre a eternidade. Que nós estamos caminhando um passo largo para a eternidade. A questão é, amado, que a todo momento alguém está se encontrando com a eternidade. A todo momento alguém está fechando os olhos para essa realidade e se encontrando com a eternidade. E a pergunta que Deus faz ao meu coração, Alves, como você vai se encontrar comigo na eternidade? Como você vai se encontrar comigo? Cheio da minha graça, vivendo a minha graça, transbordando a minha graça, ou se justificando nessa graça, todos os dias, todas as horas. E amado, hoje Deus está desafiando a você.
a se deliciar com essa graça. E o juízo, ele acontece na minha vida e na sua vida, quando existe a ausência da graça. O juízo acontece na minha e na sua vida, quando nós nos afastamos da graça. Quando nós pecamos, nos justificando na graça, achando que o pecado em nós, ele pode ser continuado, porque a graça vai nos alcançar todo o tempo. E o Senhor diz para mim e para você nesta noite: a minha graça quer te alcançar, mas ela não quer somente tocar em você, ela quer viver em você, ela quer estar em você, ela quer transbordar em você. E nós nos conformamos simplesmente em passar pela graça. E em volta e meia nos envolvermos com a graça. Não foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Quando Ele fala que a sua graça nos alcançou, quando a palavra do Senhor diz que a sua graça nos alcançou, ela nos alcançou para habitar, para estar, para viver, para transbordar. E se a graça te alcançou, meu amado, você vai ser impulsionado a todo tempo fugir do pecado. Porque o juízo de Deus, Ele odeia, Ele abomina o pecado. O juízo de Deus, Ele veio para fazer com que o pecado sucumba, seja destruído. E se eu estiver envolvido com esse pecado, eu vou estar submisso, sendo envolvido, sendo tragado pelo juízo de Deus. Nossa, Alves, você está falando de um Deus do Antigo Testamento, um Deus que destruía. Eu estou falando de um Deus vivo que não mudou, um Deus imutável. Ananias e Safira, em Atos 5, eles tentaram enganar o Espírito de Deus. E nós sabemos ali a história dos dois. Por tentar enganar, por tentar ludibriar, por achar que a graça podia alcançá-los e que Deus ia compactuar com o pecado que eles estavam cometendo na legião dos apóstolos. E a palavra diz que eles expiraram, morreram. É o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Deus ainda é um Deus de juízo, é um Deus de justiça. Se nós olharmos ao nosso redor, o que está acontecendo com o nosso país e com o mundo, nós estamos vendo que nós estamos participando do juízo de Deus. Consequência das nossas ações, como seres humanos e até mesmo como igreja. Estamos participando da consequência de atitude que nós plantamos através de atos, palavras, gestos, através de consentimentos. E o Senhor me chama você para mudar essa história. O Senhor nos chama para mudar essa história, a partir de mim, a partir de você, a partir das nossas ações, das nossas atitudes, querido. Você tem um chamado, minha amada, você tem um chamado. A maravilhosa graça do Senhor te alcançou e colocou em você um chamado, e você fica procrastinando, fica aguardando para fazer esse chamado. E a graça do Senhor quer transbordar em você, através de você. Rei, antes que venha o juízo, viva a graça. É preferível você estar na graça do que você ter que sacrificar depois. É preferível você obedecer agora a graça que invade o teu coração, que te impulsiona a adorar a Deus, não somente com os seus lábios, mas com as suas ações e atitudes. Ei, profeta, levante-se. A graça de Deus tem te impulsionado a mudar a estrutura ao seu redor. Ei, profetiza! A graça do Senhor está te impulsionando a falar, a profetizar, mas você não quer fazer porque você não quer estar mal na fita com as pessoas. Você quer ser aceito por aqueles que estão na graça. E com isso, vai participar do juízo com eles? Em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo de 8, eu quero ler para você. Ora, se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morrerem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação das suas ou 3 testemunhas, julgai-vos, quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça,
porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. Em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Eu costumo dizer, amado, que a graça, ela é mais forte, ela é mais exigente, ela é mais pesada para mim e para você. Porque antes eu ia até o sacerdote no Antigo Testamento e fazia um sacrifício, e o sacerdote imolava o meu sacrifício, e ali meus pecados eram perdoados segundo a lei de Moisés. Quando a graça me alcançou, quando a graça te alcançou, o nosso sacrifício é o nosso coração. O nosso sacrifício é o nosso arrependimento. Coração quebrantado, espírito contrito. O nosso sacrifício é a obediência. O nosso sacrifício é negar a nós mesmos. Como Cristo falou, nega a si mesmo. Pega a sua cruz. Qual é a sua cruz? Qual é a cruz que você está achando que está te afastando da graça? Que você prefere não carregar? Antes eu podia chegar no sacerdote e oferecer-lhe um sacrifício e me justificar diante dele. Hoje, eu e você somos o sacerdote. Nós somos o templo do Espírito Santo. A quem vamos justificar? A quem vamos explicar? Senão aquele que enche o nosso coração. Senão aquele que morreu por nós. Senão aquele que ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós. A quem nós vamos justificar? Porque Ele sonda o meu, o teu coração. Ele sonda a minha e a sua verdade. Ele sabe quando nós estamos verdadeiramente com o nosso coração quebrantado diante dEle. Dura coisa isso. Dura coisa isso. Porque o Senhor Ele tem nos chamado nesta geração que eu, Alves, eu creio que é a geração que vai ver o arrebatamento da igreja, porque os sinais estão aí. Aleluia. Eu creio que essa geração vai ter a oportunidade de ver Jesus Cristo falando: vinde, bendito do meu Pai. Aleluia. E eu quero fazer parte dessa igreja imaculada que vai subir. Eu tenho certeza que você também quer. Eu tenho certeza que Deus tem preparado você para isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo e a graça que te alcançou tem falado com você sobre isso. Eu tenho a plena convicção que o Senhor está preparando você para que vá se encontrar com Ele nesta nuvem. Como diz a palavra do Senhor. Mas para isso é preciso, queridos, nós estarmos cheios dessa graça, para que o juízo não venha nos alcançar. A ira de Deus é contra o pecado. A ira de Deus é contra o pecado, não é contra mim, contra você, contra a igreja. Não, ela é contra o pecado. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, Paulo relata alguns assuntos do passado que se repetem no presente. E ele nos chama a atenção que Deus não somente se irou contra os pecadores da época, mas os entregou ao pecado que praticavam. Eles simplesmente se justificavam em cima dos seus pecados. Eles acusavam os outros do pecado que eles cometiam. Eles julgavam as pessoas por aquilo que eles mesmos faziam. Jogavam um peso, um jugo sobre os outros, de ato que eles praticavam no escondido, como sepulcros caiados, lindos, perfeitos por fora, mas por dentro com o coração adorando outros deuses. Quantos de nós, amados, não temos deuses que nós estamos adorando? O nosso trabalho, o nosso lazer, o nosso ministério, que às vezes está acima do chamado, a nossa igreja, que muitas vezes está acima do propósito de Deus para nossas vidas, a nossa família, o amigo, o namorado, a namorada. E hoje, infelizmente, uma palavra que eu tenho ouvido muito de muito cristão, muito. Eu preciso ser feliz, eu mereço ser feliz. Eu também tenho direito à felicidade. Em cima desse jargão, tem destruído o ministério e as suas próprias vidas diante do Senhor. Tem aberto mão da sua graça, que tem se esvaído de si, porque eles estão procurando a felicidade. Fora da graça de Deus não existe felicidade.
Fora da graça de Deus não existe felicidade. Paulo fala assim: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo: sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança de homens mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu próprio corpo. Deus os entregou. Às vezes nós estamos falando assim: Senhor, mas por que está acontecendo isso? Senhor, por que o Senhor permitiu dessa forma? Senhor, por que o Senhor não interviu? Deus interviu. Deus não falou contigo. Mas a sua perseverança no pecado fez com que você ficasse cego e continuasse se justificando, achando que a graça vai te alcançar dessa forma. Porque eu estou debaixo da graça. Jesus me ama. Ele ama você. Ele morreu por você. Mas Ele abomina o pecado que você insiste, que você persiste em viver. E hoje, meu amado, uma vez mais, Deus está falando para mim e para você: eu não quero que você esteja morto. Eu não quero que você esteja morto. Eu quero que você seja tudo que eu formei para você para ser. Eu quero que a minha graça viva em você. Eu não quero que meu juízo te alcance. Eu quero que a minha graça seja em você continuada, porque se minha graça estiver em você, você não conhecerá jamais o meu juízo. Se a minha graça estiver transbordante em você, se a minha graça estiver te direcionando, guiando, você jamais conhecerá o meu juízo. Como está o nosso coração nesta noite? Eu tenho certeza que muitos daqueles que estão aqui me ouvindo têm chamados maravilhosos, têm obras maravilhosas para ser realizadas que Deus colocou no coração, tem sonhos de Deus no seu coração, fizeram propósito com Deus, amam a Deus, mas ainda estão se justificando, porque acham que a graça vai alcançá-los em tudo e a todo tempo, até mesmo no pecado. A graça de Deus, ela não vai compactuar com você no seu pecado. A graça de Deus não vai caminhar com você no seu pecado. Quando você colocar o pé no pecado, a graça sai, ela se afasta. Porque ela não compactua com o pecado, querido. E aí você começa a se deparar e caminhar em direção ao juízo de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Se o juízo de Deus me alcançar, quem vai impedir? Quem vai me livrar do juízo de Deus? Se o juízo de Deus tocar em mim, quem vai me livrar? Se o mal me tocar e eu estiver na graça, ela vai ser para minha edificação, porque a palavra do Senhor me garante a mim e a você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais são chamados segundo o seu propósito. Ainda que o pecado toque, ele vai me edificar e vai edificar você. Ainda que o mal toque, ele vai me edificar você, quando a graça estiver transbordante em mim e você. Mas quando o pecado, quando o mal toca em mim e você, e não há graça em mim e você, ela não está nos transbordando, ela não está nos enchendo, quem vai nos proteger, quem vai nos livrar, quem vai nos guardar? Porque a permissão de Deus em cima do pecado se torna o juízo dele. Em Apocalipse 3, 19 e 20, Jesus falando, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ei, esta palavra aqui que Deus me deu hoje, ela começou a bater aqui em mim. Eu não estou falando para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, não. Deus falava para mim que eu não estaria falando para pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que não têm experiência, que não têm vida com Jesus. Ele falou para mim que estaria falando com homens e mulheres
que um dia tiveram uma experiência com Ele. Homens e mulheres que um dia conheceram a graça dEle. Homens e mulheres que um dia desfrutaram da intimidade com Ele. E que hoje, estão se justificando. Estão se agarrando no pecado, achando que a graça pode alcançá-los mesmo aí. Ei, cuidado com o juízo de Deus. Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é justo. Ele não compactua com o pecado. Hoje Deus quer mudar essa história. Ei, profeta, profetiza. Ei, discípulo do Senhor. Ei, vaso do Espírito Santo. Ei, homem e mulher de Deus. Deus está falando com você hoje. Ele quer transbordar essa graça e que Ele quer avivar a chama do primeiro amor. Ele quer trazer você novamente aos braços dEle, mas não somente trazer aos braços dEle, mas te capacitar para você ir e levar essa graça onde você estiver. Porque você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Um dia você teve uma experiência com o Pai. Um dia você derramou lágrimas falando, Pai, eu te amo. Eu conheci a tua graça, ela me tocou. E Ele não quer somente que você se satisfaça com o toque da graça dEle. Não, Ele quer que você viva a graça dEle em tudo e a todo tempo. Para que você não vá fazer parte do juízo. Porque dura coisa é cair na mão dos Deus vivo. Dura coisa é cair e fazer parte do juízo de Deus. E os dias estão vindo. Os dias estão vindo, entenda bem. Por favor, entenda bem isso que eu estou falando. Eu sei que isso que eu prego não dá ibope. Falar sobre a volta de Jesus, falar sobre arrependimento, falar sobre santidade, falar sobre transformação, falar sobre conserto, falar sobre acerto, falar sobre volta de Jesus Cristo. Eu sei que isso não dá ibope. Não dá. Mas eu estou falando para uma igreja que quer ser viva, uma igreja que quer ser transformada, uma igreja que quer ser mudada, uma igreja que quer encontrar-se com Jesus Cristo na glória. É com essa igreja que eu estou falando, é para essa igreja que eu estou pregando. Glória a Deus. É para essa igreja. Não é para aqueles que estão se justificando na graça. Ah, nós estamos na graça. Jesus é maravilhoso, Jesus é misericordioso. Hey, halabarabá. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Volta. Santo é teu nome. Volta. Para. Aleluia. Para de lutar com aquele que te chamou, com aquele que te formou, aquele que sonhou contigo. Amém. A mesa está posta. A igreja está sendo chamada. Jesus está voltando. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito está dizendo na igreja. E não é só na tenda Emanuel que Deus está batendo nessa tecla, não. Em muitas igrejas sobre a terra, Deus está batendo nessa tecla. Ei, eu estou voltando. Eu quero buscar a minha igreja imaculada, pura, santa, limpa. Você entende isto? Oh, você consegue compreender isso? Ele te ama. E Ele não quer deixar você para trás. Ele quer que a graça dEle se encontre com Ele. A graça dEle em você se encontra com Ele junto. Aleluia. Na glória. Glória a ti, Pai. E não vai ter outra forma de encontrar com Ele senão através desta graça nos enchendo, nos transportando, nos permitindo amar e ser amados. Amém, Jesus. A graça é para nos aproximar dEle e não para nos justificar em nossos pecados e delitos. Porque tolo é o homem que acha que possa enganar a Deus. Ele sonda o teu coração, Ele sabe das tuas verdades, Ele sabe dos seus enganos, Ele sabe dos seus tropeços, Ele sabe dos teus medos, da sua insegurança, Ele sabe dos seus temores, mas Ele sabe também da tua adoração. Ele sabe, Ele te conhece. Ele te conhece antes mesmo que os pensamentos se formassem em tua mente. E não tem como você enganar a Ele. Amém, Senhor. E Ele te fez com um propósito específico dele para Ele. Entenda isso, meu amado, minha amada. Você é igreja de Jesus. E Ele vem te buscar. Como você vai se encontrar com Ele? Igreja imaculada, amada, querida. Oh, Ele te ama. Ele te ama. E Ele quer fazer tudo novo. Ele quer fazer tudo novo. Vocês não estão entendendo? Ele quer fazer tudo novo. Ele quer transformar esta igreja que está no meio das igrejas,
Um povo que está no meio de um povo que não se contamina, um povo que não compactua com o pecado, que não negocia princípios, um povo santo, um povo que fala: Jesus, eu estou aqui, eu te quero sobre todas as coisas, eu não quero te negociar por nada e por ninguém, o Senhor é a minha prioridade, o Senhor é meu, eu sou teu, o mundo não paga a minha intimidade contigo. Aleluia. É esse que ele veio buscar. É você, meu amado, minha amada. É você. Eu não estou pregando para aqueles que não conhecem. Eu não estou pregando para aqueles que não tiveram intimidade ainda com Ele. Eu estou pregando para aqueles que o conhecem, que um dia foram tocados por Ele. É para você que eu estou pregando, amado, amada. É para você, igreja. É para você que eu estou pregando. É para você. Volte-se para Ele antes que seja tarde. Antes que o juízo te alcance. Aleluia. Volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Porque você é dele, Ele não quer negociar você com ninguém. Aleluia. Ele não quer você pela metade, Ele não quer você um pedaço, Ele quer você inteiro. Como Ele é todo seu, Ele quer que você seja todo dele. Esse dom que Ele colocou na tua vida, em você, é para Ele. Glórias a ti, Pai. Você entende isso? Essa unção que Ele colocou sobre você, não é para você se beneficiar dela, não. Ei, é para Ele. É para Ele. É para um dia você se encontrar com Ele, Ele ver essa unção, esse dom maravilhoso, e falar: vinde, bendito do meu Pai, filho amado, filha amada, vinde. Porque você cumpriu tudo aquilo do qual te formei para ser. Ei, é para você, igreja. A igreja que Jesus vem buscar. Aleluias. Aleluias. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história. Ele não quer que você se encontre com o juízo dele. Mas Ele quer que você viva a graça dele. Viva na graça dele. Se transborde da graça dele. É por isso que Ele te encheu com o Espírito Santo. E te permitiu um dia estar no Santo dos Santos. Um dia adorar Ele de verdade. Ele é um Pai zeloso. E se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Se Ele está te exortando, é porque Ele te ama. E quer estar contigo. E eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu não sei como é que você está. Eu não sei como é que você está se encontrando. Eu não sei como é que você está se relacionando com essa graça. Eu não sei como é que você está vivendo esta graça. Mas hoje eu quero dizer para você que eu quero ver como é que você se encontra hoje. Se você tiver algum pedido de oração, coloca o seu nome aí. Aleluia. Calabas, quer mais por igual no escola, que ela tá triste ali lá. O cara tem que por isso ali, ô, viva. Aleluia. Aleluia. Hoje Deus está levantando profetas e profetisas que estão prostrados. Aleluia. Hoje Deus está vivendo corações. Hoje Deus está restituindo ministérios, chamados que estavam adormecidos. Hoje Deus está colocando guerreiros e guerreiras de pé, falando: Pai, eu não quero mais somente me esbarrar na Tua graça, eu quero que a Tua graça me enche e transborda em mim, através de mim. Aleluia. Hoje Deus está vivificando homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, filhos, para colocar-se de pé e transbordar dessa graça onde quer que esteja. Aleluia. Se você tem oração, pedido de oração, por favor, eu quero estar orando por você. E eu quero orar por você que está ouvindo essa live. Coloque a mão no seu coração. Não deixe que nada te atrapalhe a sua volta. Nada. Gera à tua volta uma atmosfera de adoração ao Senhor. Porque nós vamos falar agora com o Pai. Aquele que Ele não vai somente te alcançar com esta graça, não. Ele vai te encher com essa graça. Ele vai te transportar com essa graça. Você vai sentir essa graça te expandindo, de forma que você não vai conseguir se conter dentro de você. Senhor, aqui está os seus filhos, vasos do Teu Espírito Santo, amados do Senhor. Foram tocados e alcançados por essa graça um dia, Senhor. Amado, mas muitos
se acomodaram, se assentaram, Pai amado, à beira do caminho. Pai, mas hoje o Senhor me disse que o Senhor está levantando homens e mulheres, transformando, Pai amado, vasos, Pai amado, em guerreiros e guerreiras, onde a Tua graça está nascendo, Pai amado, derramada onde quer que eles estejam, Senhor. Pai, por favor, dá uma experiência com os meus irmãos e irmãs, com os Teus filhos. Dá uma experiência agora, Senhor. Pai amado, enche com o Teu Espírito Santo, renove, Pai amado, renove a chama que estava apagada, Senhor. Renova essa chama, Pai amado, vivifica o Teu Espírito, ó Pai. Os dons, Pai amado, acorde, desperte com os dons, Pai amado, e gere vida espiritual, Pai amado, em cada um dos meus irmãos e irmãs que ouve agora e que vem essa live, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Esta igreja que o Senhor vem buscar, que ela esteja repleta da Tua graça, cheia do Teu amor, manifestando o poder de filhos, ó Pai. Eu oro, Senhor. Faça aí na Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças ao Senhor. Temos pedido de oração aí. Aleluias. 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 Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Mas está na tela aqui? Sim. Na caneta não está rápido. Aleluias. Aline Bolim, com sintomas de coronavírus, Covid-19. Pedindo também ousadia. O José Barbosa está internado no Summer. Que o Senhor possa tocar no José Barbosa, na Aline. Fabiana Amaral, orar pela filha Iris Maiara. Alexandre Grifo, meu amigo, meu irmão. Qual o propósito de Alexandre Grifo? Pela vida dele. Pela vida dele. Pela vida dele, amém. Amém. Senhor, aqui estão os Teus filhos. Pai amado, nós queremos apresentar essas vidas ao Senhor. A vida da Aline, Senhor. A vida da Fabiana. A vida da Maiara, Senhor. Colocar em Tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Alcance essas vidas. Do meu irmão que está ali no Summer, Pai. Toque ali, Senhor. Vivifique Teu Espírito. Manifesta a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Vi ali o anjo da cura. Manifesta ali o Teu poder, a Tua unção, Pai. Pai, que haja transformação, que haja cura, que haja, Pai amado, a manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor. Aquele que nos consola, aquele que nos convence do pecado e aqueles que nos dá ousadia, Senhor, que nos leva a caminhar além das nossas possibilidades e capacidades. Eu oro, Senhor, e apresento essas vidas a Ti, Pai amado, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E graças ao Senhor. Aleluia. Estamos terminando já essa live. Eu gostaria de dar uma paz do Senhor para as pessoas que chegaram depois aqui. Aleluia. Aleluia. Tem mais gente aí, só esse aí que chegaram aí? Só isso mesmo. Só esse mesmo? A Beatriz Gonçalves, que Deus abençoe. Beatriz, a paz do Senhor. Abel Castilho, Rosângela Azevedo, que Deus abençoe, minha querida. Alexandre Grifo, meu irmão, meu amigo, Capitão Grifo, um beijo no teu coração, querido. Olha, Deus é contigo, confia no Senhor. Olha, volta um pouquinho no Alexandre Grifo aí, Capitão Grifo. Deus tem um chamado para o Senhor sabe muito bem. E eu, com muita ousadia no Senhor, falo contigo, querido. Para de protelar. Se atira no chamado de Deus. Grandes coisas Deus vai fazer no Senhor através do Senhor. Através da sua vida, da sua família. Creia. Deus levou o Senhor, meu capitão, até onde o Senhor está. Para o Senhor fazer diferença nesse lugar aí. Amém? Seja usado naquilo que Deus tem colocado. Para o Senhor fazer no reino espiritual. Grandes coisas Deus vai fazer na sua vida, tenho certeza. Inclusive na tua saúde. Amém? Marcos Tavares, meu irmão, meu amigo, que Deus te abençoe. Noemi Lima, um abraço, Noemi. Wellington Andrade, pastor Wellington, meu amigo, meu irmão, meu pastor, que Deus te abençoe. Rose Bissa, gigante, um abraço, Rose. O Adilson, dá um abração também na graça, e Adilson, que Deus te abençoe. Rosemary Tomás, um abraço, Rosemary, que Deus te abençoe, minha querida. Madalena Rosa, um abraço, Madalena, que Deus te abençoe poderosamente, viu, Madalena?
Deus é contigo, confia no Senhor, espera nele. Ele vai fazer coisas maravilhosas. Milton Frota, meu irmão, meu pastor, meu amigo, eu tenho ele com muita referência como homem de Deus, viu, Nilton? Eu conheço você há bastante tempo e eu sei que você é uma pessoa maravilhosa em Deus, não negocia princípios e às vezes por isso não é muito bem entendido. Mas você é um homem de Deus, eu te admiro muito, viu, querido? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família de uma forma tremenda e impactante. Fabiana Amaral, Fabiana, um beijo, querida, namorada da Barra aí. Dá um beijão para mim aí na família, no Denis. Que o Senhor abençoe vocês aí, viu, Fabiana? Yuri Tomás, um abraço, Yuri, que o Senhor seja contigo. Marlúcio Feliciano, Marlúcio, que o Senhor te abençoe poderosamente, viu, querida? Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs que estiveram nessa live. Que possa alcançar com a sua maravilhosa graça, mas que essa maravilhosa graça possa estar, seja continuada na vida de cada um. Eu quero orar agora, encerrando essa live, dando a bênção apostólica. Amém? Senhor, muito obrigado por cada intercessor, por cada filho e filha do Senhor que esteve assistindo essa live. Senhor, que o Senhor possa guardar os seus corações, que o Senhor possa encher-os, amado, com a sua maravilhosa graça, e que essa graça possa transbordar neles e através deles, ó Deus. Pai, alcance suas famílias, toma, Pai amado, a saúde de cada um deles em tuas mãos, os seus lares, os seus bens, os seus ministérios, ó Deus amado, e que eles tenham sempre como prioridade, Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, e que assim, Pai, possamos estar contigo na nuvem de glória, quando o Senhor vai buscar a tua igreja. Pai, eu oro, eu glorifico o teu nome por cada vida, por cada família que é representada, e que o Senhor, Pai amado, possa abençoá-los de uma forma tremenda e sobrenatural. Oro, Pai amado, na certeza que o Senhor está mobilizando o reino espiritual, para que esta verdade possa ser concluída, possa ser firmada, possa ser edificada na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo essa live, e todos os seus familiares. E que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã, Igreja de Jesus Cristo da Terra, e permaneça dessa forma até a volta do Senhor, e que a igreja possa dizer Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, que é isso? Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o